fazê-lo com leveza, tá bem? Esse compositor do século XVIII, ele na transição, ele não está nem sendo classificado como barroco, nem clássico, que ele se destinou à música sacra, religiosa. Então, considerado um expoente, husband, do hino 04. Mas ele também tem uma associação com o período clássico tardio, a escrita dele. Ele é uma escrita que, se você dominar os arpejos, estado fundamental, a primeira inversão de Fá maior e a segunda inversão já começa o baixo fazendo arpejo, estado fundamental descendente. Tá bom? Então você observa que ele é um hino que ele mescla os intervalos entre as frases, o caminhar da frase até chegar ao ápice, com gradações rítmicas, embora apenas uma alteração, que é o si bemol, depois aparece recorrente, mas ele é um hino que é mais rebuscada a escrita. Nós começamos com notas repetidas no soprano. Essas notas repetidas têm uma intenção. Sempre que o compositor colocar notas repetidas, é porque ele deseja que você vá mudando a intensidade. Não posso tocar com o pedalzinho parado, hipótese alguma, instrumento nenhum, tá? Tanto, nesse caso, é ascendente. Nós temos aí uma anacruz e o primeiro compasso. Essa anacruz, ele é um impulso. É como se eu estivesse levantando a minha perninha do primeiro degrau para o segundo. Esse é a anacruz. Pá, pi, pá, pá, pá. Tá começando a construir a frase. Se eu tocar assim, não é o que o compositor escreveu. Porque se ele colocou notas repetidas, é porque ele quer que você faça emissão, como se você estivesse esticando o elástico. O maestro, ele pede isso da orquestra. Pá, pi, pá, pá, cheguei. Tá? Então, a frase não pode ser monotônica, apenas uma intensidade, não pode. Então, eu tenho ali, pianinho, cresce, cresce, cheguei. E Fá maior. Ele está aqui com a intenção de reafirmar a tonalidade. É Fá maior, é Fá maior, é Fá maior, cheguei em Fá maior. Se eu fizer tudo com uma intensidade só, eu não vou emitir essa intenção. Então, tem uma intenção, nota repetida, tá? Isso é o majestoso da composição. Eu fico encantada. Os trompetes, ó, pianíssimo. No ensaio de naipe, o maestro vai trabalhar isso. O ataque da nota de cada uma, nota repetida, ataque, afinação, mantém para cima, sustenta e puxa a nota. Esse Fá mínima, que nós temos aqui no segundo compasso, puxa a nota para cima, tá? Então, pianinho. Fá, pá, cresce, cresce, cheguei. Volta pro P. Cresce, 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 cheguei. Olha a intenção dele. Duas semifrases, tá reafirmando Fá maior, Fá maior, Fá maior, Fá maior. Tá anunciando, tá? No período clássico, a finalização da frase fazia isso, tá bom? E aí ele brinca com a esquerda, vamos arpejar para contrastar com essa voz do soprano que está na mesma altura, ele faz um baixo, olha como é que soa isso, ó. Para dar apoio. Tudo tem uma intenção. Aí de novo. Vou te dar apoio, tô te dando chão. Cheguei. Fique mágico, majestoso, tá? Então inicio piano. Cresce, cresce, cheguei. Respira, volta pro piano. Então essa intenção, essa ideia de que é dinâmica e cresce, finaliza a frase, decresce. Cresce, finaliza a frase. Não é.
é de acordo com o que o compositor escreveu. Nesse caso, começa piano, cresce e acabou. Não tem decresce. Aí vai começar uma nova semifrase do piano e cresce. Ficou no ar. Ficou no ar. A tônica. Todo mundo já entendeu que a peça não acabou. Tá bom? Ele não quis crescer e decrescer. Tá? Então, nós sempre vamos seguir o que está na harmonia. Primeiro grau, Fá maior. Cresce, 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 cheguei. Piano. Cresce e constrói. Cheguei. Agora ele vai desenvolver um pouquinho mais. Pá, pá. Ele mudou a altura. Ele estava em Fá 3, agora ele foi para Dó 4. Pá, pá, pá. Eu já vi, bati o olhinho, tô seguindo o canal, a professora tá falando em todos os vídeos. Dó repetido. Então eu não posso pegar o primeiro tão forte. Aqui ele tá ampliando a minha composição, a composição dele. Então eu vou aumentar o volume, não pode. Por quê? Porque eu tenho mais Dó e mais Dó para crescer. Então esse olhinho sempre na horizontal, nos intervalos, tá bom? Então, vou crescer. Vou decrescer, porque eu vou entregar a frase. Ah, professora, como é que é essa finalização antes do coro? Ele faz sol, sol, sol. Veja, eu falei no início, notas repetidas, eu vou mudando a intensidade. Como que será a intensidade desse sol, sol, sol? Será a mesma? Nunca, jamais. Não existe na música notas repetidas em nenhum período intensidade igual. Porque a finalidade da nota repetida é fazer isso. Pá, cheguei. Vocês já entenderam que quando eu cheguei nesse acorde aqui, ó, Dó maior, o que Dó maior de Fá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é a quinta. Que ó, alguma coisa tá faltando. Não vai terminar a peça. Eu tô lá no teatro, acho que vai acabar agora. Vou levantar para ir ao banheiro. Ih, não vai acabar, vou esperar mais um pouquinho. Porque ficou suspenso o som. Ficou. Olha aqui. Recua. Cresce, cresce, ficou suspenso. Viu que lindo? Tá? Quem faz isso? A construção dos intervalos da harmonia. Olha a tensão que ele colocou aí, o CB quadro. Tá vendo? O que essa tensão tá fazendo? Suspende, suspende, tensão, suspende. Elegante, lá em cima. Tá bom? Então, pegando depois do asterisco, P. Cresce, cresce, cresce. Recua um pouquinho. Vou crescer. Cresce. Maestro pede isso. Tá? E fico aqui. Recua um pouquinho. Então, nós já entendemos. Nesse hino, as notinhas repetidas estão para cima. Tem hino que não está para cima. Depende do que vem antes e do que vem depois. Tá bom? Eu vou explicando aos pouquinhos. Essa é a primeira parte do vídeo, que eu vou falar algo agora de suma importância para o intérprete, tá? Para o profissional, para o músico que quer louvor aprimorado. Nós temos Fás repetidos no soprano no primeiro compasso. Aí nós temos uns Dós repetidos lá no contralto, não temos? Todos os Dós têm que ser tocados. Então é comum nós encontrarmos, é um erro gravíssimo, e nós que vamos usando o nosso ouvidinho para lapidar musicalmente, porque nós vamos lapidando. Você não está acostumado, nem sabia que fazia algo que não era para se fazer, mas você vai lapidando o seu ouvido e você vai perceber. Se ele não colocou ligadura, porque aquela voz precisa soar para complementar o acorde. Ela é uma terça, ela é uma quinta, ela está resolvendo alguma nota do que veio. Quando você liga, não houve essa resolução, né? Quando alguém liga, às vezes faz que nem sabia que estava fazendo. Então, eu estou falando aqui com todo carinho que no caso desse compositor, ele é um compositor que já faleceu. Mas o nosso cuidado é com a categoria dos compositores, não é? Os compositores. Esse compositor colocou ligadura,
em faz? Tem ligadura em algum dó do contralto? Então tem que cantar todo, ficar tocado de forma suja, ou seja, você não consegue compreender o caminhar da harmonia. Porque se vocês fecharem o olhinho, vocês vão ouvir todas as vozes eu soando, ó. Isso é igual paladar, você vai apurando. Nós temos aqui, no segundo sistema, no início do segundo sistema, um Fá no contralto. Esse Fá já teve um Fá antes no contralto. Aí ligam 6 tempos o Fá. O Fá não tem 6 tempos, ele tem 3 tempos, tá? Então nós vamos tocar, se vocês desejarem essa sugestão, e grava. E depois fica olhando. Ih, meu dedo não saiu da notinha, mas ali tem outra notinha. Coloca um asterisco colorido. O contralto, depois do asterisco, é Dó, Fá, Fá, Fá novamente. E não Dó, Fá, Fá. Ah, mas a nota tá soando. Não. O ataque da nota ela é necessário, senão nós podemos ligar tudo. Então, isso é uma parte muito importante, tá? Existem diversos hinos, ficam tocar sujo. Aí, quando você ouve, nossa, mas que melodia linda! Certamente porque estão tocando todas as notas. E o maestro, ele sabe. Ele, o que está acontecendo aí que não está tocando todas as notas que estão aí na partitura, não? Por causa do ouvido apurado. Tá bom? Tá? Não é só o soprano. Ah, o soprano tá soando, o baixo tá dando apoio. Então, se vocês desejarem lapidar, que esse é o objetivo dos vídeos do canal, oferecer informações para, ó, ampliar os horizontes, o nível, ter base. Todas as vozes têm que soar. Tem ligadura no hino aqui? No soprano, no contralto? Não. Tem uma lá no baixo, quase no finalzinho. Isso é muito importante, muito mesmo. No nosso meio é considerado um erro gravíssimo, tá bom? Primeiro por quê? Porque não estamos... Toquei o hino no 04, não toquei. O hino 04, todas as notas. Repete, repete, repete. Repete, ele quer outro dó. Então eu tenho dó com lá e dó com lá. Eu tenho que tocar as 2 vezes dó com lá e, nesse caso, ligadíssimas, tá bom? Aí eu pego o pianinho de novo. Então eu falo com carinho para vocês que se vocês gravarem sem... Agora, acabou a live, grava e guarda. Depois vai lá e atenta isso só com uma mãozinha e grave e vê. Ouve, porque nós temos que desenvolver o ouvido. Ouve. Nossa, que diferença, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Vou marcar com asterisco. Tem que tocar todas as notinhas que o compositor escreveu, porque isso é o nosso respeito para com a composição, tá bom? Tá? Então eu falo com carinho para vocês entenderem. E, mormente, o efeito disso será na sonoridade, que é o nosso foco. Enquanto profissionais instrumentistas, nosso foco é emitir uma mensagem sonora. Se eu não faço o que está escrito, eu estou alterando a mensagem do compositor. Tá bom? A segunda parte do vídeo será sobre o coro, tá bom? Então eu desejo que vocês possam receber com carinho. Eu vou falando dos outros hinos. Puxa vida, eu não sabia. O meu tocar do 104 era cheio de ligadura. Meu Deus, eu não tinha percebido. O compositor fica triste, a classe fica triste. A sonoridade que está sendo emitida não tem nada a ver, nada. Mas eu nem percebia. Claro, agora você está ficando, ó, com o ouvido, ó, de profissional. Tem muita diferença, mas é muita, é gritante, tá? Independente de ser no soprano, no contralto, no tenor, todas as vozes soando. Porque harmonicamente existe um motivo para ela estar ali.
Ela está resolvendo, agora eu preciso por uma terça descendente, um intervalo de sexta ascendente. Aqui não pode uma quarta justa. Então existe um motivo. Aí eu coloco uma ligadura. Ele teve um trabalhão para elaborar, eu alterei. Tá bom? Essa forma de pensar esse hino é em 1, tá? O hino está em 3/4, mas pirarari, para pararapi, para la larari. Em 1, para fluir, sempre pensando na interpretação. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Eu vou estudar o hino em 1, E2, E3, E1, E vou, mas para fluir a interpretação da melodia em 1. Então eu vou começar pianinho, pensando em 1, dentro de mim. Cresce, cresce, cresce. Cresce, cresce, cresce. Piano. Vai, cresce, cresce, para. Recua um pouquinho. Cresce, cresce, suspendido. Viu que lindo? O hino, o segundo grau de Fá maior é Sol menor. O segundo grau, o C, ele colocou o Si/4. Porque atenção. Ó, tô suspendendo, tô avisando, não vou acabar a peça não, não vou acabar. Lá, um compasso antes, 2 compassos antes do coro. Agora, ó. Atenção. Atenção. Sol maior. O que Sol maior é de Dó? É a quinta da dominante. Então, é o quinto do quinto. Isso foi muito comum. Às vezes nós ouvimos uma peça, quinto do quinto do quinto do quinto do quinto. E suspende. Cheguei no 5º grau, você já entendeu que não terminou. Ele suspende, ele vai caminhando. Esse quinto do quinto é a forma que usa 5º grau. 5º grau de Fá maior é Dó. Dó maior. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 5º grau de Dó maior é Sol maior. Então, a forma que ele tem como modular, dele transitar pelas tensões, usando quinto do quinto, isso é um artifício harmônico maravilhoso, muito usado por todos os compositores. E ele faz isso antes do coro. Quinto do quinto, suspendido, porque vai vir mais alguma coisa. Aí nós já entendemos que ele é um compositor, aí ele vai enriquecer, ou com alterações, ou com mudanças de ritmo, como tem aí no coro. Agora entra o colcheia apontado com semicolcheia, é para brilhantar. Por isso nós fazemos impecáveis, né? Eu vou falar no próximo vídeo. Um abraço carinhoso, obrigada por seguir o canal, tá bom? E o meu intuito é somar com a sua jornada. E eu estou muito feliz de ser copartícipe desse seu momento. Um abraço carinhoso, Ellen Rodrigues.